Contraponto, com Márcio Alvarenga e seus contraponteadores. Está começando mais um Contraponto, um tema, reflexos do tarifaço do Trump. 2 pontos de vista do professor titular aposentado da UFO, cientista político e colaborador do Trocando em Miúdos, no quadro Panorama Político, o professor Edilson Gracioli. Bom dia, Edilson, prazer em tê-lo conosco. Bom dia, Márcio, uma satisfação estar de volta a esse programa e vamos aí contribuir ou tentar contribuir com um debate muito importante. Bom dia também ao professor Edson. Muito bem, participa conosco pela primeira vez do Contraponto o professor titular do Departamento de Ciências Econômicas, ele que é pesquisador do Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional, o CEDEPLAR, da Universidade Federal de Minas Gerais, professor Edson Paulo Domingues. Professor Edson, prazer em tê-lo conosco, bom dia. Prazer, bom dia a todos, agradeço o convite, um prazer estar aqui com vocês para debater esse assunto. Bem, professor, assim que eu li parte do seu estudo, né, realizado aí na Faculdade de Ciências Econômicas, projetando uma retração generalizada com as medidas protecionistas do Donald Trump, eu pensei logo que seria mais do que oportuno a gente aproveitar essa sua experiência, esse seu olhar nesse momento de, como diria John Kenneth Galbraith, a era da incerteza, né? Nós estamos atravessando aí um período meio obscuro e, quem sabe, aí, pelo menos a gente acende uma lanterna aí para tentar iluminar algum canto desse mundo, para tentar encontrar exatamente algumas questões que possam ser objeto de debate no nosso programa. Mas eu queria iniciar exatamente falando desse plano tarifário do presidente Donald Trump, que abalou os mercados, notadamente Wall Street, alarmou os parceiros comerciais dos Estados Unidos e acabou deixando os americanos com medo de verificar, inclusive, o saldo bancário, as contas de aposentadoria. E aí a primeira pergunta que eu queria colocar seria exatamente a seguinte: quem é que vai perder mais? Aqueles que ganham mais ou aqueles que ganham menos? Trocando em miúdos, os ricos ou os pobres, professor Edson? Boa pergunta. Eu acho que, quer dizer, quem perde mais em termos de países é Estados Unidos e China, né? Pelas tarifas bilaterais que eles estão impondo um aos outros, né? Então é como se esses dois países estivessem aumentando o próprio imposto, né? Doméstico, né? E aí você tem uma série de efeitos inflacionários de custos de produção, a incerteza afeta o investimento, né? Então você vê uma série de repercussões na economia real, por exemplo, né? Preços, custos, e na economia monetária com preços de ativos, né? Como você colocou. Então, obviamente, aí da China nem vou falar, porque o meu desconhecimento da estrutura de renda da China é quase completo, né? É uma coisa um pouco mais complexa de trabalhar, mas nos Estados Unidos, dado duas coisas, né? A importância de rendas monetárias e de ativos financeiros, né? Que está sendo bastante afetada. Os custos, né? Custos de produção e custos de produtos, né? Alimentos, etc., vai aumentar bastante. Né, alimentos, produtos em geral, né, industriais principalmente, você vai ter uma perda de bem-estar quase generalizada na economia americana. Provavelmente como sempre, né, quem tem mais dinheiro sofre menos, né, e quem tem menos sofre mais. Então, acho que esse deve ser o retrato dos Estados Unidos, né, é uma economia que, a meu ver, nos últimos anos não tinha nenhum problema nem de crescimento, nem de emprego, né, talvez um problema de distribuição de renda piorando marginalmente, mas não tinha nenhum problema de desemprego, nem de crescimento, e agora vai passar a ter, né? Crescimento e desemprego. Ao contrário do que acho que espera o governo americano com essa política. Contraponto, professor Edilson. Bom, os Estados Unidos, sob esse segundo governo de Donald Trump, ele anuncia a pretensão de acabar, e eu acho que ele já fez isso de certa forma, com aquele arranjo geopolítico que vinha desde Bretton Woods e depois disso, em 1971, com o fim do vínculo do dólar
lastreado por ouro e o padrão dólar se sobrepondo. Donald Trump tem a pretensão de estabelecer uma espécie de caos, mas as consequências são muito grandes, né? Eu, inclusive, tenho parente que mora nos Estados Unidos, trabalha há muitos anos lá. O clima de incerteza e de insegurança é muito grande. Agora, a questão não é exatamente clima de incerteza e de insegurança apenas. A retração da atividade econômica deve ser um desdobramento importante, com impactos globais, e nós temos que distinguir, a meu ver, dois momentos. O tarifaço inicialmente anunciado, depois a fervura dele, e aí vem o segundo momento, que é desse recuo. Por que Donald Trump recuou menos em relação à China? Por dois motivos. Interna e externamente, já começaram a acontecer os desdobramentos muito ruins na atividade econômica, na perspectiva de investimento, como o professor Edson colocou, mas também ele, digamos, percebeu que ficaria muito isolado. Mantém essa ofensiva em relação à China, porque é óbvio que o multilateralismo é algo que não interessa à pretensão estadunidense de reverter o atual cenário. Vamos nos lembrar, Márcio, Edson e ouvintes, que nos últimos 40 anos o produto interno bruto da China ultrapassou o da União Europeia e dos Estados Unidos. Isso, para um período relativamente curto, é estrondoso. Então, agora, Donald Trump, digamos, tenta vender a ideia de que tudo tinha sido pensado, uma grande estratégia. Não. Houve um recuo, nós não sabemos ainda como que a situação em relação à China vai se desenvolver, e não há nada que indique que a China se mova pelo temor. A China, inclusive, em termos de reservas cambiais em dólar, consegue atuar no cenário. Eu não estou, professor Edson, entre aqueles que acham que o dólar perderá rapidamente a condição que tem, pelo menos a condição absoluta, vai perder a condição relativa, mas ele não vai perder a condição absoluta no comércio internacional, mas a China convive muito bem com isso. E aí, para fechar essa minha primeira participação, Márcio, eu penso que um ator geopolítico muito importante nesse cenário é o BRICS, que vem se expandindo, vem aumentando a sua importância, e isso deixa Donald Trump, o insano, muito nervoso. Professor Edson, como o senhor falou que as pessoas de baixa renda serão aquelas que mais sofrerão o impacto, né? Aí eu estou pensando sobre duas maneiras pelas quais essas tarifas poderão prejudicar as pessoas com baixa renda, e gostaria de ouvi-lo a respeito. O primeiro e mais óbvio impacto das tarifas do presidente Trump seria exatamente no aumento dos preços daqueles produtos do dia a dia do americano. E o segundo impacto potencial das tarifas poderia se dar na saúde da economia em geral. E aí eu pergunto se existe cenário de recessão, professor. Assim, efetivamente, a gente não só eu, mas vários economistas estimaram um cenário de recessão nos Estados Unidos, uma perda aí a gente estimou em 0,7%, já vi estimativas de 1,5% de queda no PIB americano nos próximos 1 a 2 anos. Então, porque o efeito, né, de custos, né, como você está colocando, de preços é muito grande, né, e quando você pensar que base aí da indústria, o consumo norte-americano de têxteis, vestuários, calçados, roupas, eletrônicos, né, brinquedos, né, e etc, e insumos para indústrias, né, americanas, né, insumos de componentes eletrônicos, etc. Tudo isso ficando mais caro, aumenta o custo de produção de basicamente tudo na economia americana, sem que você tenha, obviamente, uma resposta de custos efetiva da economia americana doméstica, né? Não há como responder em curto prazo a esse efeito. Então, acho que vai vir de todo lado,
talvez alguns setores, alguns produtos menos afetados, talvez serviços, né, porque é uma coisa já mais local do que importada, embora o custo de operação de serviços, equipamento eletrônico e tudo, né, importação da China também é importante. Então, não tem muito como você defender domesticamente, pensando numa família americana, desses efeitos, né? Você pode ter, com toda a recessão, você vem desemprego, né? E nos Estados Unidos, aí que é um pouco, você teria um desemprego, uma recessão com inflação, né? Doméstica. Já no resto do mundo, provavelmente você vai ter deflação, porque aí vai estar sobrando tanto produto chinês no mercado internacional que ele vai ter que cair internacionalmente, mas não cai nos Estados Unidos, porque é o país que está levando a tarifa. Então, pode ser uma coisa muito dispara assim, em termos de países, né? Você tem uma recessão global, mas com queda de preços em vários produtos internacionais e aumento de preços nos Estados Unidos por causa das tarifas. Então, uma situação que nos Estados Unidos é ruim dos dois lados, né? E aí, para a questão do desemprego, né? Acho que foi muito colocado pelo governo americano, gerar empregos nos Estados Unidos, né? Fazer a América grande de novo, não é isso? Em setores da indústria. Mas provavelmente eles vão perder em setores do agro, né? O setor da soja lá americano já está reclamando que vai perder as exportações para a China, para o Brasil, num caso desse tipo. Então, então numa economia como os Estados Unidos, que tem essa estrutura produtiva muito complexa, muito diversificada, como a gente diz, tudo de ruim pode acontecer com esse tipo de política, né? No caso da China, aí é o meu desconhecimento da estrutura de renda chinesa, né? Como o professor falou, é uma economia muito grande e muito complexa, com uma forma de funcionamento completamente distinta dos mercados competitivos, né? Típicos nossos, né? Tem um poder central do Estado, dos estados regionais. Então, como até um economista falou, eles parece que são muito mais resilientes em sofrer, né? Do que os outros países. Então, talvez eles se adaptem melhor a esse efeito recessivo de exportações de produção, né? A gente também calculou um efeito na China recessivo de 0,6% do PIB, o que é bastante coisa, né? Mas talvez numa economia de planejamento central, de mais intervenção estatal, seja mais fácil, né, ou menos doloroso suportar. Uhum. Contraponto, professor Edilson. Bom, o Brasil olhou para o cenário inicial do tarifaço com alguma expectativa positiva, porque a posição relativa do Brasil quanto às tarifas era favorável. O Brasil, de cara, ficou na faixa de 10%, ao passo que várias outras regiões do planeta, vários outros países, já partiam de um patamar de 45% ou mais. Com o recuo, essa chamada janela de oportunidades, me parece que ela arrefeceu um pouco, né? Os ânimos, os olhares muito otimistas quanto a essa janela de oportunidades se colocaram de maneira um pouco mais cautelosa. Entretanto, nós vivemos hoje um processo de produção, globalmente falando, em que muitas cadeias produtivas são dolarizadas, até de maneira estranha. É o caso típico dos derivados de petróleo para a situação brasileira. O Brasil hoje tem uma produção de refino estancada em 70% da capacidade instalada, o que faz com que se justifique, entre aspas, porque essa não é a minha perspectiva, se justifique o preço aí de paridade internacional, chamada PPI, né? Então, o que acontece? Os impactos desse movimento, mesmo com o recuo e com muitos cenários ainda de incerteza, eles se estabelecerão em todo o globo, digamos assim. E aí, de fato, a corda estoura sempre do lado mais fraco. Esse é um ditado popular que se aplica nessa situação também. O que é que significa, por exemplo, dentro da sociedade estadunidense, uma situação de desemprego, de recessão? Se nós pensarmos que os Estados Unidos nunca tiveram o chamado estado de bem-estar social, os Estados Unidos não têm SUS, que é subfinanciado no Brasil,
mas em termos de concepção e de possibilidade no quanto à abrangência, muito melhor do que existe nos Estados Unidos. O que significa o crescimento de uma população desassistida, fenômeno que já vem ocorrendo há algumas décadas nos Estados Unidos, num quadro recessivo. Vamos nos lembrar que os primeiros movimentos, que alguns achavam que eram muito mais de ordem pirotécnica, de Donald Trump em relação aos imigrantes, eles colocaram a nu a grande dependência que setores da economia estadunidense têm de uma força de trabalho informal, hiperprecarizada, sem proteção de legislação trabalhista, exatamente aquela representada pelos imigrantes. Nos Estados Unidos, se você precisar de um conserto no seu carpete, você vai ligar para uma empresa americana, mas quem vai aparecer para fazer o serviço é provavelmente um sul-americano, né? Então, esse cenário de pauperização de amplos segmentos da população estadunidense e do seu entorno é bastante preocupante. Basta ver que a União Europeia está tomando providências de respostas a esse tarifaço de Donald Trump. Professor Edson, na sua fala, né, o senhor colocou que o Trump ele começou essa guerra tarifária sob a justificativa de criar empregos, né? E a instalação de indústrias americanas em outros países criou empregos no exterior. Mas a pergunta é a seguinte: será que um aumento nas tarifas reduziria a competitividade dessas nações, abrindo a possibilidade que novos empregos nos Estados Unidos acontecessem? Ou isso é coisa de uma visão romântica digna de um filme de Hollywood, professor? Exato, acho que como o professor Edilson colocou, hoje as cadeias produtivas globais, cadeias de valor, são extremamente diversificadas, né, em termos de origens e de insumos e produtos, né, que você cruza a fronteira várias vezes. Então, dificilmente você vai ter uma política tarifária que cresce um setor doméstico em detrimento das importações, e você cresce o emprego nesses setores. Por exemplo, eles sempre citam o caso do aço nos Estados Unidos, né, a produção de automóveis, o famoso caso lá do telefone celular, né, para ser produzido lá na China, nos Estados Unidos em vez da China, né. Isso é uma coisa muito difícil de ocorrer, porque, primeiro, é tão diversificado que você vai ter que reorganizar toda uma escala de produção global a partir de um ponto, porque agora uma tarifa mudou, sendo que, né, daqui a 3 anos pode ser que não mude, né, porque pode ser que volte atrás, né, porque esse governo pode sair do lugar, né, sair do poder, né. Então, nenhuma empresa provavelmente vai tomar uma decisão drástica de realocação de produção com base nessa mudança de tarifa, que parece também tão, como se diz, gelatinosa, né? Começou de um jeito, já mudou para o outro, já estavam abrindo, né, como a gente diz aqui, torneirinhas, né, com os nossos planos de controle de preços, né, uma torneirinha lá do semicondutor, uma torneirinha lá para o automotivo, uma torneirinha lá para não sei aonde. Então, nesse tipo de acho que dificilmente um grande conglomerado americano vai ver isso como, não, agora eu vou ter que tomar uma decisão drástica de interromper de mudar minha cadeia produtiva para voltar para o mercado americano, até porque uma grande vantagem de vários países têm na produção desses produtos, na China, por exemplo, não é só aquela história mão de obra barata, não, é mão de obra com treinamento, com capacidade para tarefas específicas muito bem organizadas, né? E esse know-how os americanos não têm. O próprio presidente da Apple já falou isso. Não é que a mão de obra chinesa é barata. Ela é treinada, qualificada, organizada, de um jeito que nós não conseguimos fazer nos Estados Unidos, né? Então, agora, sem imigrantes ainda, né? Então, provavelmente você não vai ter nenhuma capacidade de fazer isso para esses produtos de alta tecnologia num curto, médio prazo. E eu acho que provavelmente para grandes empresas aí na realocação de produção eles vão esperar para ver, e daqui a algum tempo talvez esse governo volte para trás nas maioria das medidas e continue mais ou menos do mesmo jeito, mas aí o dano já vai estar causado, né? Já está feito. Professor Edson falou voltar para trás, professor Edilson, eu lembrei daquela dança folclórica do norte, a dança da catira, né? É um passo para frente e 2 para trás. É esse ritmo do Trump, professor?
Eu penso que sim, porque, na verdade, Donald Trump expressou em larga medida um desespero. Vou repetir aqui meu posicionamento. A posição absoluta dos Estados Unidos na economia mundial ainda ela não está em franco declínio de maneira generalizada, mas a posição relativa está. A balança comercial, por exemplo, é desfavorável em relação à China. A China é o maior parceiro comercial dos Estados Unidos. E aí, professor Edson, me permita uma colocação, e eu me referencio aqui naquele que considero ser um dos principais, se não o principal estudioso do Brasil, pelo menos, sobre China. O que acontece na China, e essa leitura que o senhor corretamente criticou, eu concordo com sua crítica, não, lá é mão de obra barata. Não. A China tem um planejamento estatal, à frente do qual está um partido político que leva em conta a ciência, a inovação. A China forma cerca de 1 milhão de engenheiros por ano só para uma finalidade, além de outros, inovação. Eles recebem aporte estatal para inovar. Eu falo com vocês neste momento, nesta transmissão, de um dispositivo de smartphone de marca estadunidense, não vou falar para não fazer propaganda, todo produzido na China. Ora, o que acontece com a exportação pela China desses aparelhos para os Estados Unidos? Eles serão inviáveis do ponto de vista econômico. É um tiro no pé, Márcio. É um tiro no pé. As medidas que Donald Trump anunciou, recuou, mas manteve em alguma medida quanto à China, elas são um sinal de desespero e que não tem como dar certo. Vários economistas, como o professor Edson já apontou, preveem, se não for revertido isso muito rapidamente, um quadro recessivo. E eu aqui quero trazer para a nossa reflexão uma contribuição do meu grande referencial, Maquiavel. Quer dizer, o Maquiavel dizia: o bom governante não pode fomentar focos de oposição. É tudo que o Donald Trump está fazendo. Ele começa a perder base de apoio entre os seus. O agronegócio nos Estados Unidos não é fundamentalmente base de apoio dos democratas. O rentismo, que na verdade está por trás tanto de Trump quanto de Biden, para citar os dois nomes mais proeminentes ainda no atual momento, ele tem um pé nos dois partidos, mas no caso do agronegócio estadunidense, já estrilaram, porque o Brasil talvez seja o país, mesmo com o recuo do tarifaço, que nos prejudica comparativamente ao momento anterior, seja beneficiado. Então, eu fico me perguntando, né, para voltar a citar um ditado popular, que vantagem a Maria leva? Eu acho que Donald Trump está fazendo tudo aquilo que um bom governante não deve fazer: ampliar focos de oposição entre os próprios súditos. Em cima do que o professor Edilson colocou, professor Edson, na semana passada, inclusive, circularam relatos de que haveria, por parte do presidente americano, isenções tarifárias tanto para smartphones como para chips. E aí o próprio presidente americano postou no domingo passado uma atualização no Truth Social, que é a sua rede social, né, negando que essas isenções estariam ocorrendo, professor. Exato, eu acompanhei esse noticiário semana passada, inclusive foi um despacho alfandegário meio comum lá que estava dando essas isenções, né? E aí o Trump foi lá e disse que não era verdade. Mas ele já anunciou agora, falou que vai ajudar o setor automotivo a se adaptar, né? Então, você tem uma série de vai-vens, né? De idas e vindas, que acho que já estão levando uma certa estagnação, ou mesmo mostrando que essa estratégia não está dando certo, né? Como o professor falou, você está brigando com os amigos, né? E enfurecendo os inimigos.
Então, não deve estar sendo uma coisa dos mais agradáveis. E o próprio setor rentista, né, financeiro, teve enormes perdas, né, semana passada, ainda não recuperadas essa semana. Os setores as empresas de alta tecnologia, né, e tal, também estão com problemas, incertezas, né, e desvalorização de ativos. Então, me parece que não é uma estratégia sustentável muito, nem no curto prazo, né, para esse tipo de insistência do governo Trump, né. Então, fica essa questão, né, outro dia eu escutei alguém falando que a única resposta para a estratégia dele seria consultar um psiquiatra, um psicólogo, né, para ver se entendia a cabeça do governo norte-americano nesse momento. E o professor Edson falou de indústria automobilística, a professora Edilson, a Nissan está planejando reduzir a produção no Japão do seu modelo mais vendido para os Estados Unidos. E a medida marca aí o último ajuste da montadora em resposta às tarifas de importação dos Estados Unidos. Pois é, mas isso é uma evidência do que nós já abordamos aqui. Haverá um freio de mão puxado quanto a uma série de cadeias produtivas. Veja, a indústria automobilística, nós temos a mania ou o viés de olharmos para o momento final, a montadora, né? Então, intensamente robotizada, mas ela mobiliza cadeias produtivas que começam ainda na extração de minério, no beneficiamento do látex. Então, ela mexe com, eu não tenho os dados atualizados, mas para cada posto de trabalho diretamente criado nas montadoras, você tem uma gama enorme de postos de trabalho nos momentos anteriores a essa fase final. Então, isso não é brincadeira. Elon Musk tem talvez a principal unidade dele que produz automóveis na China. Quer dizer, o caos procurado pela política de Trump, vamos acabar com o multilateralismo, com a Organização Mundial do Comércio, com a ONU. Não vamos nos esquecer que momentos antes do tarifaço, eu uso a expressão momentos porque o tempo de governo de Trump é muito curto. Não deu um trimestre ainda, não deu os famosos 100 dias de lua de mel, né? Dias antes, momentos antes do tarifaço, ele havia anunciado a saída dos Estados Unidos da Organização Mundial da Saúde, no que foi acompanhado por seu preposto vizinho nosso, o governo Milei, e não dá certo. A Argentina, inclusive, tomou um contra-ataque. Ela achava o quê? Que seria protegida por Donald Trump? Não, não será. Volto aqui a um ditado popular. Ema, 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 cada um com seus problemas. Se o mundo não prestar atenção no efeito cascata disso, nós vamos para um buraco muito profundo. Termina essa intervenção evocando algo muito importante. O complexo industrial militar, há muito tempo, ele é central na política dos Estados Unidos. E não está barato, não está fácil para os Estados Unidos substituir a União Europeia no financiamento da OTAN, que é o braço militar dos Estados Unidos no confronto Ucrânia-Rússia. Aí você tem também uma medida de contenção de despesas, ou seja, por mais que as aparências ainda não tenham revelado toda a profundidade da crise, a economia estadunidense, por várias razões, ela está numa situação, numa sinuca de bico. E é isso que explica o caráter errático das medidas anunciadas, desanunciadas, e, como bem observou o professor Edson, iniciando, às vezes, um movimento de revogação por despacho. Aí tem que desfazer o despacho. Professor Edson, o Departamento de Comércio americano já começou a investigar o impacto na segurança nacional dos Estados Unidos das importações de insumos farmacêuticos ativos e também de ingredientes farmacêuticos
incluindo aí até medicamentos acabados, né? E isso automaticamente vai respingar no balcão da farmácia, né, professor? Esse parece que é um novo fronte, né, do governo americano, está agora ameaçando farmacêuticos, né, e essa questão é um caso muito sui generis, eu diria, né, porque os Estados Unidos é conhecido por ter os produtos, os remédios mais caros do mundo, né, dados os lobbies setoriais, os planos de saúde. Então ele tem enorme dificuldade de atender a população mais carente com remédios, e aí se ele buscar tarifas, né, maiores com o resto do mundo, ele vai encarecer ainda mais um tipo de produto no mercado americano. Eu não tenho aqui de cabeça lógico que existe uma indústria farmacêutica americana grande, né, mas também muito concentrada em certos produtos, onde eles têm uma vantagem tecnológica claríssima, né, a gente viu na pandemia o desenvolvimento de vacinas, né, apoiado por empresas, pelo poder estatal americano também, né, obviamente. Então eles têm uma vantagem tecnológica em segmentos químicos, farmacoquímicos gigantes. E acho que é totalmente desnecessário você ir para uma guerra comercial no setor farmacêutico, quando você pode, né, importar um produto, um fármaco genérico da Índia muito mais barato e concentrar sua indústria nos fármacos de primeiro nível, né, nos produtos de desenvolvimento tecnológico, né. Aí, quando você tem um ganho nesses produtos, a gente viu agora lá a empresa lá da Dinamarca, né, que inventou lá o remédio para emagrecer, quer dizer, que era um remédio para diabetes, virou emagrecer e virou a maior empresa do mundo do setor, e então é um desenvolvimento tecnológico de ponta que é o mais importante nesse setor fármaco, né? Acho que não faz muito sentido você brigar com importações genéricas da Índia, né, ou da China, nesse tipo de mercado. Então é mais um exemplo, né, de uma estratégia que a mim parece que não faz muito sentido, né, nessa escalada sem sentido, né, do governo americano em várias frentes. Então, professor Edilson, eu vou até pensar aqui uma frase do presidente Trump sobre as tarifas farmacêuticas. Aspas, não fazemos mais nossos próprios medicamentos. E completou, tudo o que tenho que fazer é impor uma tarifa, quanto maior a tarifa, mais rápido eles vêm. Ele disse que essas tarifas viriam num futuro não muito distante. Talvez Donald Trump tenha tido um momento de lucidez para perceber que o mundo está à beira do abismo, então não vai demorar muito para resolver a situação, mas não é pelo caminho que ele defende, é porque a coisa... Olha, o professor Edson trouxe à luz aqui da nossa reflexão um dado elementar. Nós estamos em 2025. Há 5 anos, em 2020, nós tivemos a pandemia. O que ficou evidente naquele processo? Por exemplo, os insumos para vacinas, eles são produzidos por quais nações, fundamentalmente? Índia e China. A cadeia de fármacos, e principalmente hospitalar, hoje ela tem muita base de produção nesses 2 países. Eu fico me imaginando como é que autoridades governamentais, lideranças empresariais nesses 2 países, como é que eles olham para essas medidas do insano estadunidense. Eles devem estar achando, de certa forma, bom, porque Donald Trump cava a própria cova. É um equívoco brutal. Eu sou usuário, professor Edson, desse medicamento em caneta injetável, de aplicação injetável a que você se referiu. Hoje já existem, o mesmo princípio ativo já existe em 3 marcas fantasias. 2 delas, inclusive, produzidas pela mesmíssima indústria. Né? Ora, o que os Estados Unidos têm a ganhar com a necessidade de importar esse tipo de medicamento sofisticado e abacate? Quando a gente assiste a um filme americano, o café da manhã tem muito abacate, tem bacon e tem abacate, certo? E se for ali na divisa com o México, tem as tortilhas. Os Estados Unidos estão cada vez mais dependentes do comércio exterior e ele adota medidas
que são desfavoráveis a isso. Por quê? É um sinal de desespero para tentar reverter uma balança comercial que lhe é desfavorável, principalmente em relação à China, mas o caminho feito é o pior deles. Eu realmente acho que Donald Trump vai passar para a história como quem produziu um caos que se voltou contra, em primeiríssimo lugar, a economia estadunidense. Bom, em cima do que nós já discutimos aqui, professor Edson, um estudo que foi publicado pelo Federal Reserve Bank de Boston descobriu que o consumidor acaba sendo cobrado pelo custo mais alto da importação. E aí os pesquisadores da Morning Consultoria, eles perguntaram a pequenas e médias empresas sobre as suas expectativas em relação às tarifas no final do ano passado. E aí eles descobriram que as empresas, já àquela altura, planejavam passar custos mais altos das tarifas para os clientes, aumentando os preços. E na ordem do dia, professor, de hoje? Exatamente, quer dizer, a teoria econômica básica, né, que a gente estuda, que a gente ensina, diz que todo o imposto passa para o preço, né, em certa medida, né, o imposto afeta o preço de mercado de um produto, né, e no caso de produtos, de alguns produtos, afeta mais o consumidor do que o produtor, aí depende da questão das respostas dos mercados respectivos, né, então, não tem como o imposto ser neutro, né, do ponto de vista de preços, né, porque ele afeta os preços domésticos. Então, ainda mais um imposto desse tamanho, né, que o governo americano está impondo as importações, que são partes importantes do mercado de consumo, se aumenta ainda mais essa distorção e o preço doméstico vai subir. Então, não tem... Até vi alguns economistas falando, não, alguns importadores vão assumir o custo do imposto e vão botar o preço igual no mercado americano. É impossível, né? Isso acontecer, ainda mais nesse nível de tarifa. Acho que eles estavam pensando que o governo americano ia botar uns 20%, 30%, mas ele botou 125%, 145%. Então, isso é basicamente fechar o mercado para essas importações e você vai ficar com a produção doméstica ou de outros mercados que, obviamente, vão ser mais caras que a que prevalecia da China, né? Então, seja maior ou menor grau de operação de um produtor, de um empreendedor norte-americano, ele vai sofrer os custos, né? Até outro dia eu vi um relato de uma pessoa que tinha um negócio de protetor de fogão que ela inventou com material importado da China, né? Um produto metálico. Ela vendia isso numa espécie de plataforma, numa plataforma eletrônica, né? Para os Estados Unidos inteiro, e ela tinha que ter 25% só de custo nesse produto em relação ao preço para ter margem. E aí, quando veio o tarifaço, esse custo passou a 50%. Aí ela abandonou o negócio. É assim isso que aconteceu, quer dizer, é esse tipo de impacto que vai preponderar na economia americana. Uhum. Professor Edilson, e os produtores de soja dos Estados Unidos estão prestes a perder muito na guerra comercial prolongada com a China, né? Pois é, e quando a gente pensa em soja, a gente está pensando numa matéria-prima que, ao ser transformada, é constitutiva de muitas cadeias produtivas. Ração, soja impacta ração, impacta a carne, né? Gosto muito daquele raciocínio, né? Que o brasileiro não come dólar, mas ele come pão. Pão é trigo, trigo é dólar, então esse é um problema. Agora, vejam a gravidade da situação. Se os Estados Unidos tiverem os seus produtores de soja desistindo de produzir, pelo menos na magnitude com que hoje o fazem, será que o comércio, o fornecimento de soja por outros países vai compensar? Depende, porque as tarifas estão postas para outros lugares. E que impacto isso terá, por exemplo, na expansão da fronteira do plantio de soja? Quer dizer, nós podemos estar diante, inclusive, de impactos até mesmo ambientais. Porque quando você exporta soja sem incluir no cálculo a água, você está exportando água sem a contrapartida.
É o caso do Brasil. Por que a soja do Brasil é competitiva? Por várias razões. Incremento tecnológico do agronegócio brasileiro, sem dúvida, mas também porque esse cálculo ambiental não está colocado. Nós vamos ter fôlego para compensar isso? Eu penso que não. Então vejam que as cadeias globalizadas, mediadas ou não pelo padrão dólar, mediadas ou não, todas elas são afetadas por esse tarifaço. Alguém aqui acredita que Donald Trump e seu staff, seu primeiro escalão, levaram tudo isso em conta? Não. Eles nem teriam como levar isso em conta. De fato, nós estamos, de fato, de um arranjo socioeconômico e, portanto, político também, novo, diferente, e que traz muitos riscos para toda a dimensão da espécie humana na Terra. Professor, agora aproveitando o seu estudo, eu queria que o senhor falasse sobre o reflexo do tarifaço no bem-estar global, professor. Sim, né? Então a gente fez uma estimativa usando alguns modelos que a gente trabalha no grupo pesquisa, basicamente modelos voltados para essa questão de comércio, trocas, cadeias produtivas, né? Então usamos um modelo global e temos um modelo regional também para olhar esse tipo de impacto, aí basicamente da última leva, né, de tarifas do Trump aí de 10% para todo mundo, essa que a gente acabou de falar de 145 e 125 no bilateral. Então você já tem uma perda estimada nessa simulação de 0,25% do PIB global e 0,7% na economia americana e chinesa, o que é um efeito bastante grande, né? E é interessante que ele vai repercutir por vários produtos, vários mercados, a gente no caso do Brasil, né, o nosso modelo só identificou um ganho na exportação da soja para a China, o único produto que a gente identificou que você poderia ter um ganho de exportação e de produção, e outros produtos alimentares, etc., tem efeitos ou negativos ou muito pequenos. E uma coisa que chamou atenção, que nos produtos da indústria brasileira, você tem impactos negativos de várias formas. Algumas exportações que a gente teria uma vantagem, agora não tem mais, o mercado americano taxado em 10%, o aço 25%, o automóveis 25%. Então você tem essas perdas. E outra questão que tem produtos no mercado internacional que o preço tende a cair bastante por causa da produção chinesa agora voltada para o restante do mundo, né? Então, os famosos, o aço, né, é um exemplo, né? A produção chinesa é muito grande, excesso de produção que inunda o mercado internacional, produtos químicos, farmacêuticos e equipamentos de transporte, carros, né, autopeças, tudo isso tende a aparecer no mercado internacional e deprimir esses preços, o que é bom para um consumidor, mas substitui a produção doméstica, né, quando ele começa a entrar uma quantidade muito grande no mercado local. Então, você pode ter um dilema no sentido que é bom ter preços menores, por exemplo, né, desses produtos, desses insumos, mas a sua cadeia produtiva local vai ser enfraquecida, né? Ela vai ser substituída por importações, né? Então, o que a nossa análise mostrou, esse efeito positivo no agro, mas um produto muito específico, no caso desse como a soja, e um prejuízo em produtos industriais. Aí você vê, quando você vai olhar aí é meio óbvio, se olhar o mapa da produção brasileira, os estados beneficiados é do Centro-Oeste, Mato Grosso, né, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, né, os grandes produtores de soja e agro, e os estados mais industrializados, como São Paulo, Minas e Rio, com impactos negativos, né? Até porque numa recessão global, novamente, as exportações de minério de ferro, de petróleo e desses produtos vão cair, né? Ou vão ter uma dinâmica muito mais lenta. Então, quantificando no modelo relativamente complexo que a gente usou, a gente não vê nenhum ganho para a economia brasileira em quase nenhum segmento, né? A não ser no caso do agro. E assim, só para ressaltar, não é o modelo que a gente está usando, não é um modelo revolucionário ou que ninguém conhece, é um modelo meio que padrão nesse estudo de tarifas e de impactos de negociações comerciais, que é uma metodologia que já existe aí há, sei lá, 70 anos. Né? Provavelmente os americanos já estimaram isso menos que a gente estimou aqui. Não é nenhum segredo fazer isso que a gente fez. Então, eles já sabem, devem saber, não sei porque não contam lá para o homem, né? Mas eles sabem, devem saber. Então, é o que surpreende que esse tipo de
de política seja adotada. Uhum. E o New York Times, professor Edilson, trouxe uma matéria relativa à interrupção da exportação de minerais de terras raras, ímãs, e que são usados por indústrias de todo o mundo, por parte da China. A China interrompeu essa exportação, e aí isso inclui, inclusive, os fabricantes de automóveis, fabricantes aeroespaciais, fabricantes de semicondutores. E o reflexo, professor Edilson? Bom, a produção mundial de semicondutores, de chips, ela hoje está fortemente dependente na ampliação da exploração dessas terras raras, né? O controle sobre isso ele é de natureza estratégica, não só pela aplicação no complexo industrial militar, mas, como você bem destacou, em toda a cadeia de equipamentos sofisticados. Hoje, por exemplo, esses carros que já estacionam sozinho, como é que é isso? Sozinho, entre aspas. Ali você tem componentes de altíssima aplicação da ciência, de inovação, que passam exatamente por semicondutores, por chips, esse tipo de coisa. Você imagina uma retração na produção desses componentes, digamos assim. E esse é um olhar particularmente marcado pela, vou usar um termo vulgar, mas ele é bem didático, pela cobiça por determinadas áreas. Aqui na nossa região, pela mineração em Araxá, o estado de Roraima, só para falar de 2 lugares no Brasil em que isso está posto. A importância da Ucrânia e de alguns países na África também vai nessa direção. Então, potencialidades de desenvolvimento, soberania, tudo isso está em stand-by. Tudo isso está à espera da definição de um cenário de maneira mais clara. E não vamos nos esquecer que uma variável que pode agravar tudo isso é o conjunto de guerras já em curso e latentes. Realmente, a nossa geração está assistindo a algo que é um terreno muito pantanoso, muito incerto quanto ao amanhã. Eu não estou sendo catastrófico, a ciência não me autoriza isso, mas há muitas incertezas postas à mesa. Professor Edson, no seu estudo, né, houve um apontamento aí de um pequeno incremento a ser observado no PIB brasileiro, e isso então seria consequência quase que exclusivamente do ganho na produção e exportação de soja, professor? Isso, do ponto de vista de produção, de setorial, seria vindo da produção da soja, né, do agronegócio, do agrícola, né, desses alguns produtos, e do ponto de vista que a gente chama da absorção, né, tem um ganho aí relativo de consumo, né, porque você vai estar importando produtos mais baratos por causa do efeito nos preços internacionais de vários produtos, então o consumo aí de importados e o próprio investimento, né, brasileiro também muito intensivo em máquinas e equipamentos importados, tende a ficar mais barato. Então, do lado do que a gente chama de absorção da economia, consumo das famílias e investimento tende a ser beneficiado desse efeito positivo, mas exportações, no geral, caindo, né? Em termos de valor, que não é compensado totalmente pela exportação da soja, né? Então, pela soja. Porque até a gente sabe, né, a soja é um produto agrícola de relativo valor agregado menor que indústria, né, e outros produtos, então você acaba tendo esse efeito parcialmente negativo. Então, a economia, se olhar o PIB, que é uma medida de absorção, ficaria mais ou menos no 0 a 0, impacto muito pequeno, mas em termos de produção, o impacto é negativo, né, porque você tem os produtos industriais de maior valor agregado caindo de produção, e num contexto, como eu já falei, de recessão global, né. Professor Edilson, a questão das tarifas ainda, as propostas da política tarifária americana, segundo algumas estimativas,
superam valores em quase um século, professor. Os números mais claros quanto aos patamares mais elevados realmente indicam isso. E eu quero aproveitar a observação feita pelo professor para fazer aqui uma comparação. Disputas de futebol de mata-mata, você pode até no jogo de volta ficar 0-0, ganhar por 1-0, mas se você tiver levado uma goleada no jogo de ida, é o caso da economia brasileira. Quer dizer, o Brasil tem um déficit de novo projeto nacional de desenvolvimento, de tornar a economia mais robusta, com um portfólio que vá além do agronegócio. Olha o caso das cadeias produtoras de alimentos. Como é que nós podemos ter vivido agora alta de preços? O que está por trás disso? Várias coisas, não é o tema do programa, mas para mostrar o seguinte: ou o Brasil busca um caminho que não dependa de um único polo, então o multilateralismo deveria interessar fundamentalmente a países como o Brasil. O fortalecimento dos BRICS é estratégico para nós. Nós precisamos diversificar, vou usar uma expressão chique aí do economês, um portfólio de atividades econômicas. Não é possível continuarmos dependentes basicamente de um único caminho de exportação, inclusive. Mas, infelizmente, nós temos sido marcados nos últimos 40 anos por uma prevalência do rentismo, por uma timidez na industrialização e por retrocessos gravíssimos. Às vezes, políticas compensatórias são apresentadas como alentos, mas de fôlego muito curto, de voo de galinha. E aí, de fato, nós estamos numa situação muito difícil. Então, se no plano interno a cada economia os mais pobres sofrem mais, na divisão internacional do trabalho também se aplica esse princípio. Se o Brasil não fortalecer a sua economia, não se blindar quanto a uma série de coisas, nós vamos ficar do lado fraco da corda. Não foi objeto nesse estudo, professor Edson, mas eu pergunto se na etapa posterior de novos estudos a respeito de impactos, haveria a possibilidade de se ampliar aí o escopo de análise e, consequentemente, adentrando áreas como produção, emprego, exportações, salário e também remuneração do capital. O que poderia ser dito a respeito, professor? Exato. Essa aqui é uma pesquisa em andamento, né? Dados os ventos que vêm de fora, né? Da nossa motivação, mas realmente a gente já tem trabalhado em alguns outros temas essas implicações, né? Como os economistas estudam lá desde a escola, né? O comércio afeta produtos e afeta rendas, né? Então, o comércio internacional afeta preço de exportação, afeta remunerações locais, né? Trabalho e capital, né? Então, vai ser interessante olhar para esse fenômeno de mudança de preços relativos e de questão de diminuição relativa da indústria e do capital da indústria em relação ao capital, talvez, do agro, né? E, a partir daí, pesquisar e analisar o impacto nas rendas do capital e renda do trabalho, né? Então, essa é uma vertente que a gente vai aprofundar, né, nos próximas rodadas, né? Porque efetivamente a gente tem uma conexão clara, né, como o professor falou, disso que ocorre no mundo, mais o que temos de estrutura produtiva e o que se reflete nas nossas possibilidades de desenvolvimento, né, de aumento da renda, de redução de pobreza e desigualdade, né? Então tudo está conectado, né? Talvez esse mundo, o fim do multilateralismo, né, esse problema todo gerado seja mais uma dificuldade numa estratégia que nunca foi muito bem sucedida, no caso do Brasil, de crescimento, redução de desigualdade, redução de pobreza, né? A gente tem realmente, como o professor colocou, resultados bastante tímidos historicamente nessa questão, né? O nosso crescimento, quando teve, foi muito mais regressivo e também acho, e aí fazendo uma extrapolação, né? Acho que não tem nada que garanta para a gente, o que indique que esse cenário que se avizinha aí de
de fim do multilateralismo e guerra tarifária seja bom, né, para a distribuição de renda, né, da economia brasileira ou de redução de pobreza. Acho que pelo contrário. Uhum. Agora, veja que interessante, né, professor Dilson? O Trump, através das tarifas, está exatamente causando um profundo desconforto. Por outro lado, o Reino Unido suspendeu as tarifas de importação sobre dezenas de produtos como parte aí de um esforço exatamente para abafar o impacto das tarifas norte-americanas, professor. São medidas de defesa do interesse nacional, digamos assim, a exemplo da suspensão de exportações de veículos produzidos no Reino Unido para os Estados Unidos, né? Então, os Estados nacionais e os arranjos multilaterais, eu volto a falar no caso dos BRICS, e vamos nos lembrar que os BRICS hoje não são apenas Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, vários outros países importantes já o integram com mais ou menos envolvimento, são importantes demais, né? Eu quero chamar a atenção para uma questão geopolítica. Eu sei que nós estamos caminhando aqui para o final, mas o canal do Panamá hoje voltou. O canal é do Panamá, mas Donald Trump quer que seja dos Estados Unidos, a exemplo da Groenlândia, do Canadá, do México e, de preferência, do universo. Então, é um arranjo que está se colocando. Eu fico pensando aqui, acho que essa frase que vou citar foi dita por Keynes, o maior intérprete da economia capitalista no século XX. Se tudo der certo, e olha que ele não conheceu Donald Trump, se tudo der certo, em breve estaremos todos mortos. Então é preciso prestar atenção, não ficar na inércia, não ficar no blá 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 e achar que essa situação é uma marolinha, porque o Brasil tem reservas cambiais. Ele tem reservas no FMI da ordem de 350 bilhões de dólares. Considera essa declaração do presidente Lula desastrosa e desinformada. Professor Edson, funcionários do Fed, que é o Banco Central Americano, estão lutando para saber como responder à lista agressiva das novas tarifas do presidente Trump, com um debate que está em andamento sobre qual lado do mandato duplo do Banco Central será mais importante para proteger nos próximos meses. Emprego máximo ou preços estáveis, professor? Essa é outra questão que está aparecendo bastante na economia americana, o lado financeiro, né? Então você tem o movimento aí dos juros nos títulos americanos, que está preocupando a autoridade monetária, né? Em geral, quando as bolsas caíam, os títulos subiam, mas nesse caso a bolsa caiu, o título caiu também. Então, parece que o mundo ou vários agentes do mercado financeiro estão fugindo dos títulos americanos. Então, o que a autoridade do Tesouro vai fazer em relação a títulos públicos e juros, né? É uma questão. Talvez sobre a questão... Aí tem uma questão do endividamento americano também, que pode começar a ser visto como problemático, né? O governo americano prometeu agora no orçamento um corte de despesas, né? Na verdade, um corte de impostos, né? Reduzir a tributação está no escopo aí desse plano tarifário do Trump, né? Seria aumentar imposto de importação e reduzir tributos domésticos, né, da renda, logicamente para os mais ricos, numa estratégia que o mercado já vê com certo problema, em termos de dívida pública, e as taxas dos títulos do Tesouro estão respondendo, né? Talvez a pressão inflacionária seja mais preocupante ainda agora, porque os preços nos Estados Unidos vão aumentar, né? Então, imagine assim, nesse contexto você ainda parar de diminuir os juros ou aumentar os juros, né? Como geral a resposta de bancos centrais, né? Então, realmente, eu não queria estar na cadeira do pessoal do Fed, não, nesse momento. E pode ter certeza que o Trump também vai pressionar o Fed, né? Para ter redução de juros, que é o que ele quer, né? E vamos ver se o Fed vai, né, mostrar sua independência ou não, né, nessa questão, né? E parece que a moda do governo Trump é pressionar tudo, né? Fed, universidades, tudo está sendo pressionado, além quase no limite, né,
um poder assim, absoluto, né? Então, o que preocupa bastante, eu acho que deveria preocupar mais os mercados, mas parece que isso não os preocupa tanto. E esses cortes no setor universitário, professor Edilson? Eles revelam o negacionismo, o anticientificismo de que Trump é signatário de primeira ordem e mostra também, a meu ver, uma pretensão autocrática da parte de Donald Trump. Nós estamos diante de um insano que flerta com a autocracia. E a autocracia não pode conviver com um judiciário correto e forte, com a democracia e com a ciência. Atrelar o mundo acadêmico, o mundo científico, aos ditames do autocrata é tudo que o autocrata deseja. Então, para mim, isso é absolutamente esperado, preocupante e grave. Professor Edilson Gracioli, professor titular aposentado da UFO, cientista político, colaborador do Trocando em Miúdos, do Panorama Político. Muito obrigado por mais uma participação no Contraponto, professor. Muito obrigado, Márcio. Muito obrigado pela oportunidade do diálogo com o professor Edson. Estamos sempre à disposição. Professor titular do Departamento de Ciências Econômicas e pesquisador do Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional, o CEDEPLAR, da UFMG, professor Edson Paulo Domingues. Parabéns aí pelo seu trabalho. Muito obrigado pela participação, professor. Muito obrigado, agradeço a oportunidade de estar participando desse programa junto com o professor Edilson, discutindo ideias nesse momento aí tão importante para a economia brasileira e mundial. Agradeço o convite e fico à disposição. Muito obrigado ao Benício Batista na edição, José Luiz Caetano, painel eletrônico. Estaremos de volta na próxima segunda-feira, a partir das 11 horas. Tenham todos um excelente final de semana e até lá. Trocando em Miúdos. Programa produzido e apresentado por Márcio Alvarenga. Visite o nosso site www.programatrocandoemmiudos.com.br